Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 18, nós leremos do verso 22 ao 33. Gênesis 18, do verso 22 ao 33. O tema da nossa meditação neste dia é o Ministério da Intercessão. O ministério da intercessão. Diz assim a palavra de Deus. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: Destruirás o justo com os ímpios? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça os de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro dessa cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. O ministério da intercessão. Abraão é um grande patriarca, o pai da fé, não somente pela fé que ele manifestou ao deixar a sua terra, deixar a sua parentela, indo para um lugar que ele não sabia onde era, mas pela sua profunda intimidade com Deus. Essa intimidade é tamanha que Tiago vai chamá-lo de o amigo de Deus. Ele fala face a face com o Senhor. Ele tem uma profunda intimidade, ele conhece o caráter de Deus. E é conhecendo o caráter de Deus que ele intercede por Sodoma e Gomorra. A primeira lição que aprendemos para um intercessor, para que você exerça o ministério de intercessão, é que é dever de todos nós orar por todos os homens. É isso que Paulo escreve a Timóteo. Abraão não intercede por um parente seu, Abraão não intercede por uma pessoa próxima, por uma pessoa que ele ama. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Uma cidade dominada, escravizada pelo pecado, que via o pecado como natural e que praticava sistematicamente o pecado. Era uma cidade cujas práticas eram uma abominação aos olhos de Deus. Mas Abraão clama por esta cidade, clama pelos justos que lá estão. Ele intercede diante de Deus em favor daqueles que, porventura, estivessem ali e fossem justos. Nós, na nossa vida diária, na nossa vida de oração, na nossa comunhão com Deus, precisamos deixar um pouco de lado os nossos problemas, os nossos conflitos e colocar os problemas dos outros como parte da nossa agenda de oração. Com certeza você conhece alguém que está sofrendo, que está angustiado, que está enfrentando problemas na saúde, nos relacionamentos. E você deve colocar esta pessoa em oração, interceder por ela diante de Deus. Clamar a Deus pela vida dos outros, pelo problema dos outros. É assim que nós levamos as cargas uns dos outros também. É assim que nós nos apoiamos uns aos outros. Que felicidade nos traz quando sabemos que alguém está orando por nós, que alguém tem se dedicado, que tem se envolvido nesta batalha por nós, neste clamor junto a Deus por nossas causas. Isso demonstra altruísmo, isso demonstra compaixão, isso demonstra amor ao próximo. É por isso que a intercessão é um ministério que todo cristão deve praticar. Orar pelos problemas dos outros nos torna menos egoísta, confronta o nosso ego, nos aproxima da empatia, nos faz olhar os problemas dos outros com misericórdia, com compaixão.
E ela tem esse efeito poderoso em nossas vidas, de nos aproximarmos uns dos outros. Por isso que a Bíblia nos ensina, orai uns pelos outros. É por isso que Paulo pede, orai também por mim, para que possa ser-me dada a palavra certa no abrir da boca, escrevendo aos Filipenses. Todos nós precisamos de alguém que esteja orando por nós e precisamos orar também pelos outros. Você tem feito isso? Tem colocado os problemas de outras pessoas que com certeza você sabe que está enfrentando lutas na sua pauta de oração? Você fica atenta nos cultos de oração quando alguém pede, coloca publicamente uma luta que está enfrentando e você anota no seu caderno, leva para casa e continua orando? Ou você é egoísta, só pensa em você mesmo? Não se dá o trabalho de lutar a luta dos outros, não se dá o trabalho de levar diante de Deus os problemas dos outros, os conflitos dos outros. Um dos segredos de uma igreja viva, de uma comunhão intensa na comunidade da fé, é quando os crentes oram uns pelos outros, nas suas casas, nos seus lares. Quando você tem a capacidade e o desejo de pegar o seu telefone e ligar para alguém que você sabe que está enfrentando um problema sério e orar com essa pessoa, ainda que seja por intermédio da tecnologia, das redes sociais, do próprio telefonema. Todos esses são canais que podemos utilizar nesses dias para estar orando uns com os outros, para dizer às pessoas que têm orado por ti, como é que vai aquele problema seu, tenho colocado constantemente em oração diante de Deus, você não está sozinho, eu estou junto com você nesta batalha. O ministério de intercessão é um desafio porque ele nos move para o próximo. Ele nos faz deixar de lado os nossos problemas, os nossos anseios, os nossos desejos e pensar na vida do outro. Isso é agradável a Deus. Eu preciso entender que orar pelo meu próximo é uma manifestação de amor, é uma manifestação de graça, é uma manifestação de novo nascimento, de regeneração. Abraão ora confiante no caráter de Deus. Ele sabe que é o justo juiz da terra. Ele sabe que Deus não punirá o justo com o injusto. Ele conhece a sua estrutura, ele não determina, ele não impõe. Pelo contrário, a oração de Abraão é uma oração de um crente humilde. Ele diz, Senhor, por favor, eu quero insistir mais uma vez. Eu sei que eu sou pó e cinza. Eu sei que o Senhor é o justo juiz de toda a terra. Eu sei que eu não mereço, mas eu quero insistir mais uma vez, reverentemente, pacientemente, humildemente ele clama e insiste com Deus, porque ele sabe do caráter de Deus. Servimos a um Deus bondoso, cheio de graça, cheio de misericórdia. É por isso que devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, estarmos unidos em oração. Nosso desejo, nossa vontade, nossos problemas devem ser levados a Deus na unidade da igreja, na unidade da fé. Nós somos irmãos e precisamos caminhar ombro a ombro, lutando junto às batalhas dessa jornada. Que Deus nos abençoe. Deus levante na sua comunidade de fé intercessores. Que Deus levante em nossas igrejas homens e mulheres de Deus intercessores. Que possamos ter uma geração de intercessores que intercedam por este mundo podre pelo pecado diante de Deus, para que Deus possa resgatar a todos quantos entregarem seu coração a Ele. Vamos interceder por todos os homens, pelos criminosos, pelos bandidos, pelas pessoas ruins, pelas pessoas boas, por todos os homens, porque isso é agradável a Deus. Que Deus nos abençoe no santo nome de Jesus.